Levando a libertação pela estrutura. Diga estrutura. Você vai entender que a libertação, ela caminha junto com a estrutura. Não vem libertação se você não se estruturar. E também você não se estrutura, consolida a estrutura física, espiritual, emocional, se você não for liberto verdadeiramente. Todos vão entender essa mensagem hoje, vão sair daqui transformados na sua mente, no seu entendimento, e vão sair rompendo no sobrenatural. Quem recebe, diga amém. Amém. Eu vou começar por um texto, depois eu quero fechar com esse texto aqui. Abra a palavra em Êxodo capítulo 4. Êxodo capítulo 4. Versículo 1 em diante. E respondeu Moisés e disse: mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: que é isso na tua mão? E ele disse: uma vara. E ele disse: lança a vara na terra. E ele a lançou na terra. E esta se tornou em uma cobra. E Moisés fugiu dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão e pega-a pela cauda. E estendeu a sua mão e pegou pela cauda. E se tornou numa vara em sua mão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: põe agora a tua mão no teu seio. E tirando-a, viu que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: torna a pôr a tua mão no teu seio. E tornou a colocar a sua mão no seu seio. Depois tirou-a do seu seio e viu que se tornara como a sua carne. Só essa parte. Agora abra em Êxodo capítulo 7. Pode só pular a página. E deixa aberto. Deus chama Moisés. Moisés já tinha 80 anos de idade. Ele chama Moisés agora para libertar o seu povo. E ele dá uma instrução a Moisés. Moisés vai subir no Monte Sinai. Primeiramente, Moisés ele subiu o Monte Sinai atrás de uma pequena ovelha. Imagina que uma ovelha na Mesopotâmia antiga não tinha tanto valor nem como tem hoje. Os pastores de ovelha eram considerados pessoas desprezíveis. Para você ter uma ideia. E Moisés ele sobe atrás de uma ovelhinha simples. E ele sobe uma cadeia de montanhas atrás de uma ovelha. Quando você estiver conosco lá no Sinai, amém? Você vai ver que nós demoramos 2h30, 3 horas para subir. Num pique muito bom. Às vezes, se tiver muitas pessoas com dificuldade de subir, demoramos até 4 horas. Mas é uma média de 2h30, 3 horas subindo. E Moisés, a gente já sabe onde a gente vai chegar. Moisés subiu o Monte Sinai atrás de uma ovelha, sem saber aonde a ovelha estava. Ele foi subindo, procurando, e foi subindo. E de repente ele bateu de frente com uma sarça ardente. Uma sarça é uma planta que é muito original da terra de Israel. É uma planta que ela nasce no meio de uma pedra, não é uma árvore. Quando tu vê nos filmes é uma árvore, né? A sarça não é uma árvore. A sarça ardente é tipo um capim seco que nasce no meio das pedras. Ele é um arbusto, nem um arbusto. É um tocho de capim desse tamanho que assim, ó, que dá no deserto. E aquela sarça ardia, queimava, e ela não
o fogo não se apagava e ela também não queimava, não se desfazia. Moisés ficou surpreso e chegou perto dela. E de repente ele ouviu a voz de Deus. Moisés. Imagina, irmão. Que a Bíblia diz que ele ficou curioso. E ele foi chegando perto, engraçado. A Bíblia fala o pensamento dele. Relata o pensamento dele. Engraçado. Essa sarça pega fogo, mas ela não se desfaz. O fogo não a destrói. E quando ele deu um passo na direção da sarça para ver o que estava acontecendo, ele escuta a voz. Moisés, tira a sandália do teu pé, porque a terra que você está é santa. Na verdade, o que Deus quis dizer para Moisés era o seguinte, não é a terra que é santa. Primeiro é a minha presença, a presença de Deus, onde é manifestada a presença dele. Segundo, ele diz assim, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque você é escravo. Você não tem o direito de andar de sandália. Os escravos não tinham o direito de andar de sandália. Escravo só andava de sandália quando era, no tempo da escravidão, quando ele era amaciar a sandália do seu senhor. Toda sandália antigamente tinha um couro cru. E quando o cara pisava naquela sandália e começava a andar, começava a machucar o pé. Até hoje tem sapato que não é assim, quando é novo machuca o pé, depois que tu usa para de machucar, tem uma ponta de couro, alguma coisa que machuca. Eles botavam o escravo para usar o sapato durante um mês, para amaciar, para comer todas as pontas vivas, para depois ele utilizar. O escravo só usava sapato para isso. O escravo tinha que andar descalço. Então ele diz, Moisés, tira a sandália do teu pé. Primeiramente, Moisés, como soldado que era, e como príncipe, ele entendeu que Deus estava falando que ele era escravo ainda. Como que você, um escravo, saiu do Egito foragido porque matou um homem, ousa entrar na minha presença, ouve a minha voz e continua de chinelo? No sentido, né? Só filho pode entrar diante de Deus de calçado. Mas você é escravo. E junto contigo os seus irmãos estão no Egito escravos também. Então Deus, a primeira coisa que ele faz é liberta Moisés para libertar outro. Olha para o teu irmão e diga, Deus primeiro nos liberta, para depois libertar outros. Se Moisés ainda era escravo, como é que ele vai libertar outras pessoas? É impossível. Teve um herói nacional, no sentido de desejo de querer fazer o melhor. Às vezes nós queremos fazer o melhor, mas o nosso melhor não é o adequado, não é o certo. Um homem chamado Zumbi dos Palmares, ele tentou libertar os escravos. Ele conseguiu? Ele não conseguiu. Por quê? Porque ele era escravo. Um escravo não pode libertar o outro. Não vai conseguir. Quem que libertou os escravos? Princesa Isabel. Por quê? Porque ela era livre. Só um livre pode libertar. Um escravo não pode. Eu não estou falando isso de maneira preconceituosa, estou falando de maneira profética. Entenda quem quiser. Eu estou falando de maneira profética. Um homem aqui, que seja branco, lorde, dinamarquês, que for, olho azul, não tem problema. Se você é escravo do diabo, você nunca vai conseguir libertar outras pessoas da escravidão do diabo. Você só vai se associar com ele e vai viver em comunhão com a liberdade, com a escravidão dele. Vai ser escravo junto com ele. Mas você nunca vai conseguir o libertar. Então Deus chama Moisés e diz, Moisés, para que eles venham crer, para eles crerem na minha mensagem, primeiro Deus teve que fazer um ato profético com Moisés. Disse, Moisés, bota o que tu tem na tua mão. Deus não sabia o que Moisés tinha na mão? Claro que Deus sabia, irmãos, pelo amor de Deus. Deus é onisciente. Lança no chão essa vara. E viram uma cobra e Moisés fugiu dela. Como é que Moisés foge de algo que está na mão dele o tempo todo? Enquanto o homem não é liberto, ele foge do chamado dele. Cajado fala de autoridade. Quando ele lançou o cajado no chão, ele viu que se tornou uma cobra, ele fugiu. Sabe o que acontece? Se Deus não curar o seu interior, não curar o seu coração, não levantar a sua autoestima, se Deus não te reafirmar como filho dele, se ele não te mostrar quem você é, você sempre vai lançar o cajado no chão e vai largar o chamado. Por isso Deus quer nos estruturar. Deus disse, pega a serpente pela cauda. Pegar a serpente pela cauda é confiança total a Deus. Porque se um homem confia no seu próprio braço, ele pega a serpente pela cabeça.
Porque se ele pega a serpente pela cauda, a serpente vai girar e vai picar ele. Pegar a serpente pela cauda é confiar na voz que ordenou ele pegar. A voz que me mandou pegar a serpente pela cauda tem mais autoridade do que eu. Então ele pega a serpente pela cauda e ela se transforma num cajado novamente. Então Deus dá continuidade no processo de libertação e cura de Moisés e diz: Moisés, agora bota a mão no seu seio, no seu peito, aqui, por dentro. Colocar no peito não era aqui, colocou por dentro da blusa. Coloca, e a mão dele saiu leprosa. Ou seja, Deus estava mostrando o nível de ferida que Moisés tinha no coração. Agora, Moisés, como que você vai liderar o meu povo com tanta ferida no coração? Ferida porque tua mãe te abandonou e te botou para morar no palácio. Mesmo, irmão, que você mora e criado no palácio, você prefere morar num barraco de tábua com a tua mãe do que morar no palácio e saber que você foi abandonado. Ferida dos próprios compatriotas que tinham preconceito com ele porque ele era um príncipe do Egito. Feridas com tudo, ferida com tudo. Até a própria esposa dele, você vai reparar no processo de libertação, a esposa dele diz: você é um homem sanguinário, acusa ele. Um homem cheio de trauma, cheio de coisa. Deus fala: se eu colocar um cajado de autoridade na tua mão, você ferido desse jeito, manipulado pela sua alma desse jeito, você vai mais machucar o povo do que conduzir o povo para a libertação. Por isso que Deus, Ele quer levantar pastores e líderes curados, amém? Para levar o povo para a libertação e não escravizar mais ainda o povo. Deus nunca vai levantar uma pessoa sem antes libertar e curar aquela pessoa. Depois Deus diz assim: bota a mão de novo no coração. E ele coloca. E quando ele coloca a mão no coração, a mão dele está limpa de novo. Deus está curando o coração de Moisés. Agora vai lá e fala o meu povo. Deus curou ele ou não curou? Curou. Curou seu coração? Curou. Transformou ele, limpou o interior dele. Restaurou a autoridade ministerial dele quando ele pegou o cajado? Restaurou. E por que ele ainda se negou a pregar a palavra? Por quê? Porque ele foi liberto do diabo, ele foi liberto das feridas, mas não tinha sido restaurado ainda nas suas potencialidades. A sua autoestima ainda estava lá embaixo. Existem pessoas que chegam aqui na igreja, passam pelo encontro, são curadas, são libertadas, não é isso? Mas ainda a gente fala assim: você pode ser um líder de célula. Não dá pra mim, não consigo. Sabe por quê? Nem jogando bola, nunca deixaram ele tirar para o ímpar para poder escolher um time. Nunca liderou nem para o ímpar na escola, nem 01. Desde a infância, as brincadeiras que escolheram a todo mundo. Vamos brincar de pique, não sei o que lá. Não, isso é muito chato. Vamos brincar. O que o fulano escolheu? Brincou com o que o outro escolheu. O que? Nunca sugeriu, nunca liderou nenhuma bagunça, nada. Aí agora essa pessoa é curada por Deus, é transformada e Deus diz: eu te chamei para liderar. E a pessoa fala: eu não. A Bíblia diz que Deus se irrita. Irmão, e conseguir irritar Deus, a pessoa tem que ser, né? Deixa bem claro que Deus fica impaciente, Deus se irrita e diz: tá bom, Moisés. Tu não tem um irmão chamado Arão? Ele já está vindo de encontro contigo. Ele vai ser o seu porta-voz. Senhor, eu não tenho, eu sou pesado de voz, e começa a dar desculpa. Essas desculpas mostram falta de estrutura para que Deus possa te colocar além, te levar além. Quando você chega diante de um Deus Todo-Poderoso, diante da sarça ardente, diante de uma situação, tu ouve a voz do Criador, Deus te chama para fora, Ele te mostra quem você é, o estado que você está. Olha, você está como escravo, mas eu tenho uma posição melhor para você. Eu quero te colocar uma sandália nos teus pés, eu quero te dar dignidade, eu quero te libertar, restaurar teu ministério, eu quero te curar. Deus quer fazer uma limpa no homem, mas o homem cheio de desculpa ainda, sempre com um argumento dizendo: não posso, não é tempo ainda, não dá pra mim, eu não consigo, eu sou pobre demais, ou eu sou preto, ou eu sou magrelo demais, ou eu sou não sei o que lá. Sempre usam desculpa, seja na raça, seja na classe social, ou eu não sou tão inteligente, ou eu não estudei direito. As pessoas sempre se escondem. Como que Deus vai te confiar tudo que Ele tem para você se você não se estruturar? Olha para o teu irmão e fala: não basta a libertação se não houver estrutura. Você volta a ser escravo. Aí a Bíblia diz que Moisés, Deus diz assim, ó: eles vão crer quando você jogar o cajado no chão na frente de Faraó. Deus avisa: eles crerão.
E se não crerão, eu manifestarei um outro poder e eles crerão. E se eles não creem, eu vou manifestar um outro poder. Deus já antevê. Então Deus vai mostrando as estruturas do livre-arbítrio, né? Eu vou manifestar o meu poder. Se eles vão se render ou não, é com eles. Mas eu vou manifestar o meu poder. Lança o cajado. E ele chega diante de Faraó e lança o cajado no chão. E olha o que acontece. A única diferença é que dessa vez, quando viram a cobra, ele não foge mais. Porque ele já está revestido de autoridade. E olha o que acontece aqui. Do 7, versículo 10. Então Moisés e Arão foram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos. E ela se transformou em serpente. E Faraó também chamou os magos e encantadores. E os magos do Egito fizeram também o mesmo. E com os seus encantamentos. Porque cada um lançou a sua vara e transformou-se em serpente. Mas a vara de Arão engoliu a deles. Você está entendendo? Quem está começando a entender a mensagem? Diga amém. Moisés lançou a vara diante de Faraó, virou uma serpente. Faraó não se impressionou com o poder de Deus, não. Faraó chama os magos e encantadores do Egito e eles fazem o mesmo. Olha para o teu irmão e diga, o diabo tem poder. Mas olha só o que aconteceu. O poder de Deus aniquila o poder do diabo. Esse que é o problema que o crente tem que entender. O diabo não é destituído de poder. O diabo tem poder. A questão é que quando nós estamos na autoridade de Deus, restaurados em santidade, andando com Deus, o poder de Deus subjuga o poder do diabo. Quando o homem não está debaixo da autoridade de Deus, ele caminha quando escravo. Eu já ouvi pessoas falarem assim, eu não acredito em olho grande. Olho grande não pega em crente, irmãos. Não anda com o sangue do cordeiro na testa, no umbral do teu coração, não. Que se a pessoa olhar para o teu carro e dizer, nossa, que carro bonito, no outro dia ele é roubado ou bate. Um olho grande libera demônios contra a sua vida. E aí quando esses demônios eles vêm, que eles batem de frente com a tua casa, eles veem Jesus guardando a sua vida, eles veem o sangue de Jesus sobre a sua vida, ele volta. Mas os demônios são liberados. Não pense você que uma pessoa fizer uma macumba contra você, contra o seu casamento, que não vai acabar teu casamento se você não estiver em Cristo Jesus, não. Acaba assim. Macumba pega em quem acredita. Acreditando ou não acreditando, vai pegar. E vai destruir, e vai dilacerar, vai matar, vai destruir, vai falir a empresa, pega. Por quê? E não adianta fazer sinal da cruz, não adianta colocar um negócio do Salmo 91 na porta. Se você é de Jesus Cristo e anda em comunhão com Ele, se andarmos na luz como Ele na luz está, Ele é fiel e justo de nos purificar de todos os pecados. Não basta só clamar pelo sangue, é andar na luz, assim como ele na luz está. Teremos comunhão com o seu corpo, e ele é fiel e justo, de perdoar todos os nossos pecados. Agora olha só, os magos fazem a mesma questão, sabe por quê? Para intimidar o libertador. Um líder de célula, ele chega para dar célula, ele prega, ele fala na autoridade do Senhor revestido. O diabo tem poder para também aniquilar as obras que ele fez ali na hora. Atrapalhar a obra que ele fez. Ele deu uma palavra, o diabo deu uma outra de poder também, e a pessoa não foi liberta. Você vai ver, até o terceiro milagre, o diabo copia. Do terceiro milagre para lá, ele não copia mais. Sabe por quê? Foi neutralizado o poder de Satanás. Olha isso. Vamos continuar andando. A Bíblia diz que na praga do sangue, Deus disse, Faraó endureceu o coração. A Bíblia diz que a primeira praga, o sangue, toca a água, o cajado na água, e a água vira sangue. Virou sangue. Virou ou não virou? Os encantadores pegaram e fizeram a mesma coisa. Pegaram a água, jogaram e virou sangue a água também. Depois, eles não se arrependeram. A Bíblia diz que Deus falou, Moisés, toca o cajado nas águas do rio Nilo, que vai sair rã. E houve rã em toda a terra do Egito.
A Bíblia diz que os encantadores tocaram também e também produziu rã. Só que quando chega aqui no capítulo 8, olha aqui. No capítulo 8, versículo 18, diz assim, 17, e fizeram assim, Arão estendeu a sua mão com a sua vara e feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos, e em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também, assim como os seus encantamentos para produzir piolhos, mas não puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó, isto é o dedo de Deus. Veja que Deus ali está com D maiúsculo. Esse é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não o ouvia. Deus subjugou o poder, eles tentaram, eles copiaram. As serpentes copiaram. Embora a serpente de Arão comeu a dele. Eles copiaram o sangue, copiaram. Conseguiram produzir. Copiaram, produziram rã. O diabo tem poder. Tem. Mas aí Moisés, revestido no poder de Deus, ele insistiu. Na outra semana ele foi lá de novo na autoridade. E ele tocou na terra o cajado. E o pó da terra virou piolho. Tomou os gados, tomou os homens. Os encantadores tentaram produzir piolho e já não conseguiram. Sabe por quê? A insistência do líder que foi liberto. A insistência, a intercessão, a insistência, a intrepidez foi quebrando as fortalezas do inferno. Pode dar uma salva de palmas para o Senhor. Ao ponto de ele tentar produzir, aí os encantadores reconheceram. Não conseguimos. Vemos o dedo de Deus aí. A mão de Deus está agindo. Os próprios magos reconheceram. Pode reparar que quando você vai dar célula, ou você vai ganhar uma alma, ou vai consolidar alguém, a pessoa tem uma resistência. No primeiro dia ela tenta se esconder dentro de casa. No segundo dia ela fica ali. No terceiro dia, do quarto dia em diante, ela reconhece que o dedo de Deus está agindo através da sua vida e começa a aceitar melhor a consolidação. Por isso que sempre a consolidação é tentada a parar da quarta em diante, as primeiras 4 semanas. Porque ainda tem atuação e poder do diabo agindo. Mas pela insistência do líder, na autoridade do líder, o poder do diabo vai sendo neutralizado. Não significa que o diabo não continua tendo poder, mas vendo ser neutralizado. Eu vou tentar produzir piolho. Por que logo piolho? Porque o piolho ataca na cabeça, nos pensamentos. É como se Deus estivesse dizendo, todo o domínio de Satanás sobre os pensamentos dessas pessoas agora está sendo aniquilado. Agora eles vão ter livre pensamentos para decidir por Deus ou não. Outra salva de palmas para o Senhor. Agora, olha que tremendo. O processo de libertação começou de uma forma muito bem estruturada. Primeiro processo de libertação. Que é isso, gente? Primeiro processo de libertação. Finalizando. Eles pegam e passam o sangue do cordeiro no umbral da porta. A orientação de Deus. Eu vou passar. A palavra Páscoa significa em hebraico pessar. Olha para o teu irmão e fala pessar. Cuidado para não cuspir nele. Pessar. Pessar significa passagem. Diga passagem. Porque toda libertação tem que ter passagem. Não pode ter bloqueio no meio do caminho. Passagem. Eu vou passar. Pessar. Eu vou passar. Até combina, né? Pessar e passar. Eu vou passar. E a casa que não tiver o sangue do cordeiro. Mas olha o que diz em Êxodo capítulo 12. Que eles teriam que matar um cordeiro e comer o cordeiro todo. Irmãos, como é que numa casa com 4 pessoas come um cordeiro todo? Coma todo.
Depois passa o sangue nos umbrais. E aí ele abre uma vírgula e diz: se na sua casa o número de pessoas não for suficiente para comer um cordeiro todo, chame o teu vizinho para comer junto contigo. Mas o cordeiro tem que ser comido todo. Princípio de solidariedade e de unidade da igreja. Para que a morte não venha na sua casa, para que você seja liberto, você e sua família, você tem que convidar o teu vizinho para comer na tua casa. Tipo assim: vizinho, você não tem cordeiro, eu tenho. Eu te peço, por favor, come o cordeiro na minha casa, eu te imploro, porque senão a morte vai vir na minha casa. Olha, é só Deus que trabalha nesses âmbitos. É só Deus que mostra aquele que é superior, que tem, depender daquele que não tem nada. Se aquele que não tem nada, o vizinho diz: não quero morrer. Não quero comer nada. Não, tu come, pelo amor de Deus. Meu Deus, falta meia-noite, vai dar meia-noite, eu vou morrer. Vizinho, por favor. Sabe o que isso acontece? Quando você tem um vizinho traficante e você não evangeliza ele, a bala do revólver dele pode matar o teu filho. E aí você vai dizer: Deus me guarda e me protege, está repreendido. Se fosse assim, filho de crente não morreria de bala perdida. Sabe por quê? Você come o cordeiro pascual na tua casa todos os dias, enquanto teu vizinho não tem cordeiro. Só que Deus vai passar. Se você está comendo o cordeiro sozinho e o teu vizinho do lado não tem cordeiro para comer, não tem Jesus, você é responsável pela iniquidade do teu vizinho, por nem tentar evangelizar ele, por nem tentar pregar para ele, por nem tentar libertá-lo. Ao contrário, você aprisiona mais ele ainda com as suas gritarias e o seu mau testemunho. Olha para o teu irmão e fala: misericórdia. Fala assim: Senhor, tenha misericórdia desses crentes que dão mau testemunho. Agora tu fala assim: eu oro a Deus para que todos sejam um crente igual a mim, que só dou bom testemunho. Uma salva de palmas pela sua vida. Um dia um homem chegou, estava sentado numa igreja, foi convidado para ir numa igreja assistir um culto, ele sentou e assistiu. Ele não sabia que o vizinho dele era membro daquela igreja, e naquele dia, inclusive, quem foi pregar era o vizinho dele. Aí o vizinho dele começou a pregar, e ele sentado, ou seja, o crente, né, vizinho, e o outro vizinho era ímpio. Sentou, ele foi visitar uma igreja, convidado por outra pessoa, não foi pelo vizinho não. Sentou e está assistindo a pregação. Quando acabou a pregação, o vizinho que era crente, acabou de pregar, foi lá, apertou a mão dele, falou: tu entendeu a pregação? Ele disse: eu até tentei, mas a sua vida fez muito barulho. A sua vida fez muito ruído no meu ouvido, eu não consegui prestar atenção no que tu estava falando. As pessoas dão péssimo testemunho o tempo todo, depois querem pregar para as outras. Você está entendendo? Olha para o teu irmão e diga: primeiro, você tem que ser liberto, para depois libertar outro. Outra salva de palmas para você que é um crente liberto. Apóstolo, tem pessoas que falam assim: apóstolo, eu não sei o que está acontecendo. Eu chamo Beltrano e ele não vai para a igreja nunca. Eu chamo Cicrano para ir na cela e ele também não vai. Eu pago, eu estou jejuando e orando 40 dias para baixar um decreto. Já orei pelo bairro todo, chamo todo mundo para ir na cela, para ir na igreja, mas as pessoas não vão. O que eu faço? Eu falo: passa a dar um bom testemunho. De repente as pessoas não querem ir para a tua igreja porque não querem ter a vida igual a tua. Ele diz: está amarrado ir para a igreja para ter uma vida igual a essa pessoa? Está doido. Esse é o princípio. Olha para o teu irmão de novo e fala: estrutura eu preciso ter. E aí eles comem um cordeiro junto e saem junto. E quando eles saem junto, recebem a maior indenização da história da humanidade.
ouro e prata dos egípcios, indenização de 430 anos de escravidão. Ele sai com a bufunfa. Eles atravessam, quando chegam no Mar Vermelho, a Bíblia diz que Deus não permitiu eles costearem o mar, porque tinha guerra pelos amonitas, eles não queriam que eles enfrentassem a guerra e desanimassem e voltassem para o Egito. Deus não quer que o novo convertido enfrente guerra para não voltar para o Egito. Então eles param na beira do Mar Vermelho. E o nome do mar é vermelho, mas o mar é azul. A água é azul, mas o nome é vermelho. Apóstolo Paulo, quando vai escrever os Coríntios, ele diz assim, ó, porque todos foram batizados na mesma água do Mar Vermelho. De propósito, Deus fez todo mundo passar junto naquela água e ser batizado. Para entrar na terra prometida, todos foram batizados. Aí que vem o apóstolo Paulo dizendo, porque o evangelho é um só batismo e um só amor. Vocês acreditam que tem gente que usa isso com discurso religioso para dizer, é um só batismo? Apóstolo, eu já sou batizado, eu posso ser batizado de novo na sua igreja? Eu falei assim, não precisa, porque tu já é batizado, amém? Mas se quiser se batizar, pode batizar. Porque tu achou necessário, tu era muito novo, quer batizar, se batiza. Não, é porque me falaram que é um só batismo, não é esse batismo. Um só batismo e um só amor significa de unidade completo. Um só batismo é um só propósito. Nós somos um povo que somos um só. Nós fomos forjados por Deus para andar em um só sentimento. Um só Deus, um só amor, um só batismo, um só propósito. É o mesmo céu que tu vai morar, é o mesmo céu que eu vou morar. É um propósito, não é um só batismo, um só amor de um batismo. As pessoas leem um versículo na Bíblia e deturpam a Bíblia toda por causa de um versículo mal interpretado. Diga estrutura, de crescimento, de multiplicação, de bênção, de prosperidade. Deus pode te libertar, mas se você não, agora não precisa repetir não, essa parte não. Deus pode te libertar, mas se você não se estruturar, você não vai crescer, não vai prosperar, não vai avançar em comunhão com Ele, não vai prosperar na área familiar, em relacionamento com a família. E essa falta de estrutura, Deus não vai te dar essas coisas. E você não tendo essas coisas, você desanima na fé e volta a ser escravo. Você pode ficar desempregado durante um tempo. Mas se você ficar muito tempo desempregado, você desanima e acaba se esfriando no coração relacionado a Deus. Porque você passa por uma prova, mas ficar nela não. Ninguém aguenta. Você pode passar uma luta no seu casamento, mas enfrentar essa luta no seu casamento durante anos, você não suporta. Tu não tem estrutura para isso. Ou você vai morrer, ou vai se divorciar, ou vai manter uma aparência de casado, vivendo dentro de casa como se fosse casado sem ser. Até voltar a ser escravo. Porque você não vai avançar, você só vai regredir. Então você tem que pedir libertação e se reestruturar. Ninguém consegue fingir ser crente durante muito tempo. Você vai abdicar da fé e vai voltar a ser escravo. Ou tem sua estrutura para avançar para outros níveis, ou você vai continuar sendo escravo. Quem está entendendo? Aleluia! Lucas capítulo 5. Rápido. Sabe qual é o problema? Eu vou dizer para vocês. O problema todo é que Deus libertou o povo. Deus aniquilou o poder do diabo. Deus libertou o povo com mão poderosa. Atravessaram o mar. Você reparou que tudo foi uma estrutura? Deus foi dando uma estrutura, um milagre liberou uma estrutura, liberou outra estrutura. O Mar Vermelho se abrindo, liberou uma outra estrutura de confiança. Miriam até cantou do outro lado. Quem é que canta no momento de opressão? Mas no momento de uma libertação, quando você se sente verdadeiramente livre, tu, até cantou. Atravessou aí outro processo de estrutura. Deus agora faz eles confiarem nele. Irmãos, a viagem para a Terra Prometida era um mês só. Um mês, eles eram escravos no Egito. Deus disse, vou te levar para uma terra que mana leite e mel. Era para eles aproveitarem a viagem. A viagem era para ser gostosa. A viagem era para ser prazerosa. Tinha pão do céu. Tinha água se transformando em água amarga em água doce.
tinha milagres, tinha coluna de fogo, irmão, tinha poder de Deus, sabe? Quando tu tem uma experiência poderosa com Deus, daqui 1 ano, 2 anos, tu pode até esquecer, ou aquela experiência deixar de ter te impactado. Mas se tu vê um anjo agora, tu vê o poder de Deus acontecendo agora, tu fica até umas 2, 3 semanas pensando naquele milagre, aquilo ali te revigora. Poxa, dava para eles ver coluna de fogo, glória de Deus, tudo acontecendo ali, poder, milagre. Eles não conseguiram ficar 1 mês curtindo aquelas maravilhas de Deus acontecendo ali. Eles preferiram murmurar. Deus estava querendo criar uma estrutura. Entenda, ninguém sai de escravo para a promessa. Ninguém, amigo. Fala a verdade. Você, patrão, tu vai pegar um funcionário com 1 mês de funcionário e vai assim, nossa, como você é um bom funcionário, pronto, agora tá gerente. Ele tem que criar estruturas. Uma estrutura de confiança, de condicionamento, de sabedoria, de gerenciamento, e pá. Ele vai criando estruturas. Então Deus tira o povo do Egito e vai criando nova estrutura. E Ele mesmo deu a palavra, parou no Monte Sinai, toma, recebeu o mandamento e vai. Agora o povo preferiu lançar a mão da estrutura. Sabe por quê? No momento de dificuldade, o homem é tentado a largar mão da estrutura que Deus tem lhe dado. Antes de eu ler esse texto aqui, eu lembrei do versículo que eu quero compartilhar com vocês. Vou te dar só o capítulo, não vou dar nenhum versículo, só o capítulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Apóstolo Paulo está num navio sendo levado para Roma. E ele diz que tem um grande ventania. E aí ele diz, não saia daí. Fique no porto, porque vai vir um grande temporal. Eles não ouviram Paulo, preferiram ouvir a voz do capitão. O capitão saiu com o barco. Logo em seguida veio um vento contrário. A Bíblia diz que houve um vento chamado Eulaquião, um vento norte, um vento contrário. E eles começaram a afundar. Eles lançaram o mantimento todo para fora do barco. Começaram a jogar tudo para fora do barco. Tu lê esse capítulo em casa, essa passagem, para a gente andar. Eles começaram a lançar fora tudo, ao ponto de lançar a estrutura do barco. A Bíblia diz que eles pegaram a estrutura do barco, começaram a arrancar as estruturas mais pesadas do barco e lançar fora. Olha para o teu irmão e diga, no momento de tempestade, não lança a mão da estrutura. No momento de dificuldade, as pessoas são tendenciosas a largar a igreja, largar Deus. No momento de dificuldade, eles querem lançar toda uma estrutura que está sendo construída. Um líder de célula ensina uma palavra, o pastor ensina outra, é um discipulado, é outro, mas no momento da dificuldade, largam mão e querem lançar ao léu toda essa estrutura, mas é essa estrutura que vai te dar esperança de salvação. No momento de dificuldade no casamento, em vez de buscarem junto, orar e buscar discipulado, buscar sabedoria, gerenciamento na mente, pensamento em Deus, eles preferem quebrar o pau e lançar mão do casamento e se separar. Olha para o teu irmão e fala, no momento de tempestade, não lance mão, não lance fora as estruturas. Agora olha só que tremendo. Lucas capítulo 5. Tem não? E aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, onde os pescadores haviam descido. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, onde os pescadores haviam descido deles. Estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Então, assentando-se, ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar, ao alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Então, fazendo assim,
colheram uma tão grande quantidade de peixe que rompia-se-lhe as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudá-los. E eles foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase afundaram, vieram a pique. E vendo isso, Simão prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que eu sou um homem pecador. Olha que tremendo. A Bíblia diz que Jesus, antes de dar a grande pescaria, ele afasta o barco. O barco fala de ministério. Ele afasta um pouco da terra e ele começa a pregar. Ele não dá a pescaria logo de cara. Ele começa a pregar. Sabe por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Deus nunca vai te dar uma grande pescaria se você não parar para ouvir a palavra. É a palavra de Deus que nos estrutura, que nos capacita a receber, nos limpa e gera estrutura em nós para receber aquilo que Deus tem para nós. Agora, sabe o que eu fico mais impressionado? É que Jesus disse: Simão, se aprofunda mais para dentro do mar. Olha para o teu irmão e diga: se aprofunda. O milagre não está na beira da praia. Irmãos, ficar na beira da praia é algo maravilhoso. Ali tem aquela espuma, né? A espuma bate, tu senta ali. É um lugar mais seguro, não é? É um lugar mais tranquilo, seguro. Tem aquela espuminha. Tu cata um tatuizinho, fica ali confortável. Não corre risco, não tem medo, né? Mas é lugar de brincadeira, não é lugar de conquista. Para você conquistar, você tem que ir mais fundo. E para ir mais fundo, tem que confiar. É essa estrutura que Deus quer gerar em você. Uma estrutura de confiança. E eles entram no barco, Jesus disse: vai mais a fundo. E eles foram a fundo. E quando eles chegaram lá no fundo, Jesus disse: lança a rede. E quando eles lançaram a rede, era tanto peixe que as redes começaram a se rasgar. Olha o princípio de unidade de novo. Sabe por quê? O cordeiro pascual lá do Egito, que uniu as famílias, é Jesus. Jesus é o cordeiro que foi morto antes da criação do mundo. E olha Jesus trabalhando na unidade de novo. A quantidade de peixe era tão grande, mas tão grande, que as redes começaram a se rasgar. E Simão e eles falaram pro barco dos amigos dele que estavam do lado: ei, vem! Vem e nos ajuda! E eles pegaram e dividiram o peixe com o irmão, ao ponto dos dois barcos ficarem tão lotados que os barcos ficaram ameaçando afundar. Sabe por que Deus não pescou mais peixe para eles? Porque o barco era pequeno. Ou não era tão grande, talvez não era pequeno, mas poderia ser maior. Muitas das vezes a nossa fé é tão grande, nós falamos que: Senhor, eu creio que Tu és um Deus que faz coisas grandes, mas nós nos preparamos para tão pouco. Na verdade, nós nos preparamos o suficiente para afagar a nossa consciência de não acreditar nem um pouco, pelo menos um pouco, num Deus que a gente serve toda semana, todo dia. É só para afagar a confiança. Porque quem crê em Deus, de fato, se prepara para as coisas suntuosas e grandiosas. Deus vai dar o peixe conforme a tua estrutura. Deus não vai te dar peixe para afundar o teu barco. Pode bater uma salva de palma. Isso, irmão. Segundo, ele teve que chamar os irmãos. Eu fico triste com líderes de macrocélula que querem uma grande pescaria, mas não querem dividir o peixe com os irmãos. Aí você vê a rede se rasgando, porque você não consegue consolidar todo mundo. Mas não chama um irmão de 12 e diz: enche teu barco também. Eu ganhei 6 no último culto, mas eu só estou conseguindo cuidar de 3. Cuida desses 3 para mim. Não, é meu. Meu, tudo é meu. Aí a rede se rasga, nem ele fica com peixe, nem ninguém. Quem fica é o diabo. O barco prefere ficar com um barco lotado de peixe, afundando, do que dividir os peixes com os irmãos. Aquele que deu peixe hoje vai dar amanhã. É só você se preparar para a próxima pescaria e alargar a tua estrutura e o teu barco, que aí ele vai mandar mais e mais e mais. Mas ele sempre vai mandar o suficiente para dividir com outros. Todos se emocionaram, ficaram felizes e estavam indo embora para casa.
A Bíblia diz que Pedro se assentou e começou a lavar a rede. Olha para o teu irmão e diga, é tempo de lavar a rede. Enquanto os outros ficaram comemorando aquela vitória, olha, eu tô feliz, quanto peixe. Pedro não se deixou levar pela emoção, ele sentou e começou a lavar a rede e costurar a rede, porque ele sabia que amanhã poderia ter uma outra pescaria muito grande. Tem pessoas que colocam 10, 20 discípulos no encontro. Depois, em vez de começar a costurar a rede, limpar a rede para ter mais outra pescaria, fica só desfrutando da última e no próximo encontro não coloca ninguém. Ele bota 10 pessoas no encontro, no outro encontro não bota ninguém. Porque a rede está furada, não costurou a rede. Tem pessoas que tem acaba de ganhar o filho. O filho foi para o encontro. O próximo seria o marido. Mas ele ficou tão feliz que ganhou o filho, deixou a rede furada e não conseguiu ganhar o marido. Só quem está entendendo dá uma salva de palmas para o Senhor. Eu quero finalizar essa pregação falando mais 5 minutos, eu quero finalizar. Que diz assim: Jesus entra no barco, sempre no barco. Quando Jesus entra no barco, os discípulos dizem assim: Senhor, está faltando pão. Aí Jesus aproveita para dar um ensinamento e diz assim: cuidado com os fermentos dos fariseus. Ele gostava de trabalhar de maneira associativa, né? Falou de pão, ele disse, cuidado com os fermentos dos fariseus. Jesus disse, não, mas os fariseus não negaram o pão, não. Jesus disse, não estou falando disso não, estou falando da falsidade deles. Porque vocês estão agindo igual eles. Por quê? Eu acabei de dar 2 multiplicações de peixe e de pão para vocês. Você está preocupado se vai acabar pão? Vocês estão com o fermento dos fariseus. A mesma coisa, cuidado com o fermento dos fariseus. O fermento dos fariseus é a hipocrisia. Qual é a hipocrisia? De fazer a aparência de que crê em Deus, mas não crê. Jesus disse, olha, quantas pessoas, Jesus continua dizendo, quantas pessoas nós alimentamos? Na primeira multiplicação, 5.000 homens, Senhor. Jesus continua dizendo, quantos cestos sobraram? 12. Segundo, e na segunda multiplicação, quantos homens tinham? Aí eles responderam, Jesus, tinha 4.000. Quantos peixes sobraram? Quantos cestos sobraram? Sobraram 7. Jesus disse, depois disso, vocês ainda estão me procurando sobre pão? Vocês não acreditam que aquele que multiplicou o pão a primeira vez e a segunda vez pode multiplicar a terceira? Cuidado com o fermento dos fariseus. Anda com Jesus, vê milagre e continua com a falsidade cristã, a falsidade religiosa. Não é a perversidade, a malignidade do coração simplesmente não. É a hipocrisia de não se converter à palavra. Tem cara de piedade, de piedoso. A Bíblia diz isso. Tem cara de crente, de pessoa piedosa, mas é incrédulo. Anda como se cresce, mas é incrédulo. Jesus faz milagre na cara dele. A Bíblia diz, Marcos 6,30, que Jesus acabou de multiplicar os pães. Eles entraram no barco. Jesus disse, vai na frente porque eu vou depois. Jesus foi orar e no meio da madrugada, Jesus encontra com eles porque eles estão apavorados no meio de uma grande tempestade. Tem uma grande tempestade e eles estão agoniados. Jesus entra e quando Jesus entra no barco, Jesus fala, vocês estão com medo de quê? E aí, Marcos 6,30 diz o seguinte, essa tempestade veio sobre eles, porque eles não entenderam o milagre da multiplicação. Fala assim mesmo, com essa linguagem. Tu leu Marcos 6,30. A tempestade veio sobre eles por não compreender o milagre de Deus. Sabe quando a tempestade vem sobre a nossa vida? Quando Deus acaba de fazer um milagre na nossa vida, irmão, e a gente não compreende o milagre. Sabe quando a tempestade vem na sua vida? Quando você olha para você hoje, quem você é e quem você era 5 anos atrás, e você murmura e não compreende o milagre que Deus já fez na sua vida, a tempestade vem sobre a sua vida. E você começa a largar a mão das estruturas que você já foi forjado em você, só porque Deus ainda não te deu um negócio que você quis, tu começa a largar a mão da estrutura que foi forjada durante anos. E aí volta a ser escravo.
Só porque Deus ainda não fez algo, você larga e esquece quem você era. Tu bebia, não bebe mais. Tu fumava, não fuma mais. Tu se drogava, tu drogava mais. Quebra pau todo dia na tua casa, não tem mais. Você vivia desempregado, não vive mais. Você morava num barraco de tábua, não vive mais. Deus já fez tanta coisa na tua vida, só porque Ele ainda não fez o que você fez. Uma oração que você fez na semana passada, Ele não te respondeu hoje. Tu está disposto a abrir mão de toda a estrutura que já foi criada. E aí a tempestade vem sobre a sua vida. Quando a tempestade vem, você é obrigado a arrancar a estrutura com a própria mão e jogar. Olha para o teu irmão e fala hoje: eu quero libertação, mas quero estrutura para não voltar a ser escravo. Uma salva de palmas para o Senhor.